German medieval Nuremberg, the marching, seething squash of Adolf Hitler's Nazi Congress comes to an end. Pairs of boots standing heel to heel, waiting for the Führer's final speech. Blicke bei sich. Mein Lebenskampf ist nicht umsonst gekämpft. Ein wir zeigen, oder vor sich hertragen. Und wir werden in unserem Zeichen wieder siegen. His nose is bleeding. You fucking stopping his breathing right now, bro. You think that's cool? You think that's cool really though, not. right? What's your badge number, bro? Meu, vai machucar ele, gente. Meu Deus. Qualquer comparação entre a ditadura militar e a democracia brasileira só pode partir de quem não dá valor à democracia brasileira. Eu tinha 19 anos, eu fiquei 3 anos na cadeia e eu fui barbaramente torturada, senador. E qualquer pessoa que ousar dizer a verdade para interrogadores compromete a vida dos seus iguais. Não tenho nenhum compromisso com a ditadura em termos de dizer a verdade. Eu estava num campo, eles estavam no outro. O que estava em questão era a minha vida e a de meus companheiros. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Glauco, sou mediador de História. Estou aqui junto com a Vivian, que é mediadora de Biologia, com a Cássia, que é mediadora de Matemática e de Física, e também com o Hélio Júnior, mediador de Química. E a gente está aqui hoje para falar com vocês da orientação acadêmica, que versa sobre direitos humanos, cidadania, política e ética. O nosso objetivo aqui é provocar reflexões de vocês sobre esses 4 temas que estão muito ligados ao nosso dia a dia e que, felizmente ou infelizmente, interferem muito nas coisas que a gente acaba sentindo ao longo do nosso dia a dia. Se a gente pensar, por exemplo, que a gente é um ser humano, que nós temos direitos, a gente automaticamente entende o que seria um direito humano. Seriam direitos humanos. É um direito inerente, são direitos inerentes a todos os seres humanos. Todos, inevitavelmente, da sua condição. Então, seja o cara mais rico do mundo, vou dar o exemplo do Bill Gates, talvez como o cara mais pobre do mundo, talvez eu, a gente tem direito humano igual. E essa perspectiva de direito humano igual garante que se eu cometer uma determinada infração legal, ou Bill Gates cometer uma infração legal, isso vai significar que a lei vai ser aplicada para a gente da mesma forma, desde que seja o mesmo crime, nas mesmas condições. Isso é o que a teoria diz no Brasil. E essa teoria no Brasil ela vale muito oficialmente desde 1988, quando foi promulgada a atual Constituição Federal que nós temos. Essa ideia de que todos os humanos, todas as pessoas são iguais em direitos, em condições, são iguais legalmente, isso vale no Brasil oficialmente desde 88. Antes de 88, historicamente, a gente tem diferenças sensíveis, como, por exemplo, até a década de 1930, somente os homens alfabetizados podiam votar. A partir da Constituição de 32, as mulheres também puderam votar. Mas aí isso não significava que todo mundo estava votando, porque você precisava ser, por exemplo, alfabetizado. E boa parte da população brasileira, para não dizer imensa maioria, não era alfabetizada ao ponto de poder votar. Então, até 1988, ou seja, de 1932, quando as mulheres puderam votar até 1988, o voto no Brasil não era garantido para todo mundo. A partir de 88, com a Constituição brasileira que a gente tem hoje, a Constituição Federal, o que aconteceu? O direito humano de votar foi extensivo a todos os brasileiros. Lógico, se você tiver 5 anos de idade, você pode votar? Não. Tem que ter pelo menos uma idade razoável para ter discernimento do voto, que entende no Brasil que é a partir dos 16 anos de idade. Mas a partir dos 18, você é obrigado a votar. Essa é a lógica que significa de direitos humanos. Só que a gente sabe que nem sempre isso acontece na prática. Na prática é muito comum determinadas pessoas terem determinadas percepções da lei de acordo com a sua condição, muitas vezes socioeconômica, até mesmo política. Então, por exemplo, a gente tem casos recentes de violência de gênero, violência sexual, em que determinados sujeitos são inocentados e outros são culpados ou punidos, e muito se atribui à sua própria condição.
socioeconômico, a sua condição racial, a sua condição de gênero. É só para postar, essa última foto que ela mandou, o defensor público juntar, e que ela diz que foi manipulada, essa foto aqui foi extraída de um site de um fotógrafo, onde a única foto, chupando dedinho, daqui, e com posições... Não, eu quero aquela outra foto. E com posições ginecológicas ali, é só dela. O único site que tem ali, daí a foto. Não tem nada demais essas fotos. Né? Realmente, questão de roupa, não tem nada demais mesmo. Não, a pessoa que é virgem, ela não é freira, não, doutor. Se a gente comparar alguns casos nos Estados Unidos de prisões injustas, geralmente envolvendo pessoas de condições sociais baixas, negras, comparado com o Brasil, em punições que são muito claras, assim, que as pessoas deveriam ser punidas, elas são inocentadas por argumentos, digamos assim, originais, muito criativos para inocentar as pessoas, dão muitas voltas para tentar inocentar uma pessoa, a gente começa a questionar se o direito humano não é aplicável para todo mundo no Brasil. E um outro ponto que a gente acaba também aplicando às vezes é se o direito humano ele se aplica igualmente para todas as regiões do mundo, que há países em que os direitos humanos também não se aplicam do mesmo jeito que o Brasil. Mas isso mesmo vale? Será que o direito humano é um direito universal? Ou melhor, eu, brasileiro, não sou um humano com as mesmas características que um outro humano de um outro país, como um francês, como um indiano, como um americano? Esse é outro ponto para a gente pensar na questão do direito humano. É interessante a gente pensar em relação aos direitos humanos, principalmente, primeiro no contexto na qual a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela nasce, né? Essa declaração, ela vem do ano de 1948, tá? Ou seja, logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial, onde a gente teve, basicamente, um dos episódios mais bizarros a nível mundial de extermínio em massa, né? Onde a gente teve a questão da eugenia germânica, né? Que a gente costuma chamar que está dentro do contexto do nazismo, né? Que aí a eugenia, basicamente, ela seria uma forma científica de você designar e fazer seleções de quais seriam os melhores seres humanos, quais seriam as melhores características humanas, né? E aí dentro da eugenia você tem vários tipos de eugenia em vários contextos. Existia eugenia, por exemplo, no Brasil, existia eugenia na América Latina de uma forma geral. Estados Unidos foi muito líder de movimentos eugênicos, e na Europa esse movimento acabou ganhando por razões políticas também e sociais. Na Alemanha, por exemplo, tem a questão do Tratado de Versalhes, tudo mais, que envolve o contexto de geração de uma Segunda Guerra Mundial, sendo muito marcada por essa questão da eugenia, por uma questão de superioridade de raças, sendo esse seria o principal pretexto para os movimentos de guerra que estavam se estabelecendo ali. Então, quando termina essa guerra, a gente tem muito esse trauma, né, esse gosto amargo que fica na boca do mundo, né, em relação a essa questão dos seres humanos serem iguais e de tentar estabelecer um marco da igualdade, um marco dos direitos, né, e nesse contexto que vem a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então ela vai ser proclamada numa Assembleia Geral da ONU, né, então como eu já falei, no ano de 1948, e ela tem alguns pressupostos interessantes, né, que depois eles vão ser replicados aí para os documentos legais de vários países, que por exemplo, o artigo 1. São alguns artigos, né, dessa declaração. Já no artigo 1 ele já diz que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, dotados de razão e consciência, devem agir uns para os outros em espírito de fraternidade. Então, assim, quando a gente vai pegar todo o texto, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente vê que, na verdade, assim, se a gente for tentar ver essa declaração como uma descrição da realidade, a gente vai rir, né? Essa vai ser a nossa reação. O que a gente tem que enxergar é a Declaração dos Direitos Humanos e a própria ideia dos direitos humanos um pouco como uma utopia. Tá? Porque a gente sabe que a forma como a gente se estrutura socialmente, o tipo de regime socioeconômico que a gente tem, ele não preconiza a igualdade de direitos. Então, a Declaração de Direitos Humanos e a ideia de direitos humanos, ela é muito mais uma utopia a se perseguir do que uma realidade. E essa é a ideia. Então, a partir da ideia de direitos humanos, a gente começa a construir o Código Penal, a gente começa a construir os documentos que regulamentam a nossa nação no sentido de tentar gerar igualdade de direitos.
tá? Mas a gente sabe que dentro desses dispositivos legais, muitas vezes a desigualdade ela vai se montar aí dentro e gerando então injustiças sociais, como por exemplo desigualdades de direitos básicos, desigualdades de direitos civis, né? Entre tantos outros processos desiguais que a gente encontra já bem estabelecidos e concretados na nossa sociedade. Eu sinto tristeza, chorar direto, porque eu acho que a gente ter um filho que não é bandido, que sabe que não é, e ser condenado como um traficante é muito. É até interessante você falar, né, sobre como isso aparece a partir das desigualdades, e a gente olhando para a nossa realidade aqui no Brasil, que é um país imenso, né, e a gente tem as pessoas em diversas condições socioeconômicas, né, e como que isso ocorre ao longo do país por conta dessa condição socioeconômica, e também como isso se reflete nos conjuntos étnicos que existem aqui, que coexistem aqui no Brasil. A discriminação com os povos indígenas, com os povos quilombolas, a discriminação sofrida pelos próprios nordestinos e muitas vezes eles não terem o devido respeito, né, a seus direitos enquanto cidadãos, enquanto pessoas. Pegando ainda o que você apontou sobre o primeiro artigo, né, a condição de nascer livre, até hoje nós temos pessoas que já nascem e vão trabalhar diretamente em regimes que são regimes de trabalho escravo, né? A gente para pensar, pô, século XXI, e sim, hoje, né, numa nova ótica, né, do trabalho escravo, né, ele sendo velado e sendo mantido de outra maneira, mas isso ainda acontece, e isso se dá também por conta dessa necessidade de se ampliar o debate, e até mesmo o que é, né, estabelecido pelo documento dos direitos humanos ser projetado em cima das novas realidades e dos documentos que a gente tem. E aí é necessário também fazer, não sei se pode se dizer uma adaptação, mas fazer o devido ajuste para que caiba na nossa realidade, por exemplo. A questão que você traz dessa questão da desigualdade social, quando ela é materializada dentro da nossa sociedade, né, demonstrando esse ainda incipiente processo de modernização no sentido dos direitos humanos, a gente tem que se atentar que, na verdade, ele não é somente um discurso discriminatório, né? E talvez o Glauco possa explicar isso melhor. Mas assim, quando a gente fala que uma pessoa, por exemplo, ele falou do direito de votar, né? Quando a gente fala que as pessoas, elas têm direito à sua cidadania, né? A exercer sua cidadania, seu direito ao voto, né? O direito de ser reconhecido como uma pessoa, né? E por conta disso ter as suas vontades respeitadas dentro do regime político que se monta, a gente está dizendo que, por exemplo, essa questão do direito humano internacional, ele é uma coisa nova, né? Como a gente está falando aí, ele é do início da década de 50, então faz 70 anos isso, está fazendo 70 anos agora dessa questão da ideia de direitos humanos. E a gente tem que entender que a gente não pode atrelar o direito humano a uma legislação. A gente fala, isso é um direito humano porque está na lei, porque é o contrário, na verdade está na lei porque foi reconhecido como um direito humano. Porque a gente tem que lembrar que a escravidão ela já foi legalizada, que pessoas, mulheres, escravos, filhos de escravos, não eram reconhecidos como cidadãos por lei, tá? Escravos já foram reconhecidos como objetos que eram propriedades de outras pessoas por lei, tá? Então a lei, ela já determinou muita desigualdade. Então a gente não pode justificar o direito humano como, isso é um direito humano porque é uma lei. Na verdade é o contrário. Isso foi estabelecido como lei a partir do momento que foi designado, que foi reconhecido como um direito humano. Então o direito humano ele está muito acima da ideia de lei, né? A legislação ela é uma normativa local. Você faz uma legislação ao nível municipal, você faz a legislação ao nível nacional. Tá? A ideia do direito humano é que todos os humanos, independente da nacionalidade, independente da origem, independente do tempo,
né? Se ele nascer daqui a 100 anos, ele vai continuar tendo o mesmo direito de quem nasceu hoje. A ideia é essa. Por isso que os direitos humanos, eles são tão gerais. Quando a gente lê a declaração, a gente vê generalistas, né? Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Esse é o terceiro artigo. Então, bom, não define o que é segurança, não define o que é o direito à liberdade, ele não define especificamente o que são esses direitos, né? Ele trabalha sobre uma ótica muito ampla, o direito à liberdade. E aí os países eles vão tratar esse direito à liberdade dentro dos seus contextos, né? E aí que entram vários embates, né? Inclusive, Viva, essa frase que você colocou agora, realmente, de que a legislação ela recebe o direito humano, não ao contrário. Uma coisa não se torna direito humano porque está na lei, porque é um conceito universal, um conceito maior do que qualquer legislação, acaba muitas vezes reforçando uma coisa que é meio que um senso comum, pelo menos no tempo recente, que é a história de que o direito humano ele só vale para o humano direito. O senhor não defende os pobres, o senhor não defende os negros, o senhor aqui veio defender vagabundo. Sabe o que faz a nossa sociedade ser insegura? É o excesso de garantismo. A população precisa de bandido preso. A população precisa de uma polícia mais forte. A população precisa que os defensores dos direitos humanos defendam a população e não fiquem criando garantismo exacerbado para bandido como se ele fosse bandido por falta de dinheiro. Na verdade, não. Os direitos humanos ele vale para todos os humanos, dependendo da sua condição. Inclusive as pessoas que estão em cárcere, coisa do tipo. Né? O direito humano não vale só para o humano direito. Ele vale para todos os seres humanos. E é até legal a gente, você ter tocado nisso, dos direitos humanos para humanos direitos, que até essa definição dos humanos direitos, né, que vão ser abarcados, né, que vão ser contemplados por esses direitos humanos, ela vai de acordo com uma hegemonia que é vigente do ponto de vista político. Né? O interesse político, ela tem uma ideologia política por trás, ela vai atender a interesses determinados, vai fazer com que a gente tenha processos, né, de medidas socioeducativas, por exemplo, no caso dos menores infratores, e que muitas vezes não contempla o que é previsto pelos direitos humanos, não assegura a eles, por exemplo, a educação, né, nesse processo. São muitas vezes os lugares, as casas, né, que acolhem esses menores infratores. São casas que não têm uma estrutura minimamente decente para que esses menores mantenham sua saúde, mantenham sua alimentação, tenham o acompanhamento necessário e até mesmo para sua formação para quando saírem dessa casa. E é o que vai acontecer também nos sistemas carcerários. São vastamente conhecidos no país, né, que são sistemas prisionais com excessos de presos, são celas imundas, né, com nenhuma higiene assegurada, com nenhuma medida de saúde, medidas sanitárias mínimas, precárias, e a gente tem aí um alto índice de doenças que percorrem aí, e isso fica muito assegurado por essa condição de que quem está lá dentro está porque cometeu algum crime, e aí quando uma comissão de direitos humanos vai tomar frente disso e falar, olha, isso aqui está indo contra, né, isso aqui desrespeita a dignidade da pessoa humana, não assegura os direitos que são previstos, tanto pelo documento dos direitos humanos, como pela própria Constituição, que a gente teve a Constituição de 98, e retoma, né, paira novamente, ecoa essa frase de que, olha, os humanos que estão lá não são humanos de direito, por isso eles não têm acesso, eles não devem ser contemplados pelos direitos humanos. Isso que você falou, é muito, muito interessante que a gente pensar na própria ótica política, né, que a gente tem, porque assim, e também liga um pouco a própria noção ética, porque assim, dependendo da sua perspectiva política, você vai utilizar medidas para você reforçar o orçamento ou reforçar as condições para que as casas de socioeducativa, ou os cárceres para pessoas que cometem crime já com maior de idade, tenham uma, digamos assim, a sua dignidade humana respeitada e o seu objetivo de ressocialização seja alcançado. Porém, se você tem uma política, uma visão política de que essas pessoas não mais têm o direito a exercer os seus direitos humanos, porque por terem cometido um ou outro erro, eles não são mais humanos, você vai reforçar ou vai negligenciar essas instituições para que elas sejam instituições que elas não alcançam o objetivo de ressocialização, porque ali você não tem pessoas que devem ser tratadas com tratamento degradante. E aí, só que isso ao mesmo tempo se choca muito com a noção ética, porque assim, a ética é de você fazer o correto independente do contexto que for. No contexto das casas de detenção, por exemplo, que você usou, o certo é você permitir que as pessoas tenham outra oportunidade. Seja, por mais chocante que seja falar isso, por pior que seja o crime que a pessoa cometeu, enquanto ela estiver lá, ela tem que ter o mínimo de condição para que ela se ressocialize. No Brasil não tem prisão perpétua, os Estados Unidos têm.
Então, nos Estados Unidos, as pessoas que viram aquele filme Espera de um Milagre, quem não viu vale a pena ver, se a gente pegar o cenário da prisão da Espera de um Milagre, é um cenário muito sujo, tanto que um dos presos faz amizade com um rato. Então, assim, não é um hamster bonitinho do canal do YouTube, é um rato. Não é o Mickey Mouse, não é o Ratatouille, é um rato que está ali provavelmente pela imundície daquele lugar. Então, assim, é um lugar que as pessoas estão sendo tratadas de maneira não com dignidade humana, sendo respeitadas. E assim, porque nos Estados Unidos, de certa forma, como tem a prisão perpétua e a pena de morte, no caso ali é um corredor da morte, as pessoas estão ali passageiramente porque uma hora elas vão ser executadas. Só que enquanto elas estiverem ali, elas têm que ser tratadas com dignidade. Não é porque a política ou a moral da sociedade, os costumes da sociedade, diz o seguinte, olha, aquele cara cometeu um crime, ele vai pagar para aquele crime com a própria vida, não tem que ter cuidado dele nesse meio tempo. É até curioso pensar, porque assim, nas penas de morte, historicamente, todo condenado tem direito a uma última refeição, ele pode comer em tese o que ele quiser. Se ele quiser comer um hambúrguer do Burger King com triplo hambúrguer, com cheddar, com onion rings, batata com cheddar e bacon e Fanta laranja, ele pode pedir isso e ele vai ser atendido pelo Estado no último dia antes de vida. Só que ele vai passar 30, 40, 60, 90 dias ali sem ter tratamento com dignidade humana. E a depender da lógica política da legislação, que respeita a moral e não necessariamente a ética, a pessoa que pode ser presa, ela pode ser condenada por um crime que naquele momento é visto como uma atitude criminosa e que em outros não vai ser. Por exemplo, Nelson Mandela, que ficou preso 27 anos por contestar a discriminação racial. Porque em dado período da África do Sul, a discriminação racial é uma coisa institucionalizada. A política institucionalizou a discriminação racial através do apartheid. We have made it very clear in our policy that South Africa is a country of many races. There is room for all the various races in this country. There are many people who feel that it is useless and futile for us to continue talking peace and non-violence against a government whose reply is only savage attacks on an unarmed and defenseless people. E o Mandela falava o seguinte, olha galera, vocês estão errados. Todos nós somos iguais, independente da nossa raça. E o Mandela falou isso, e os caras falaram assim, não, você vai ser preso por isso. E o rapaz ficou 27 anos preso. Só foi solto já na fase já idoso, e depois foi eleito presidente. Então, assim, esse cara que durante 27 anos foi taxado como errado pelo governo da África do Sul, no final estava certo. Eu duvido que hoje em dia alguém diga que o Mandela estava errado. A questão política ela não pode ser mais determinante do que a própria questão ética. A ética é fazer o que é correto, diferente, por exemplo, de outros aspectos da sociedade. Você citou o filme Na Espera do Milagre, dois filmes que eu acho que vão retratar para a gente um cenário, assim, para a gente ter um pouquinho de algum elemento para enxergar. Um deles seria o Carandiru, que aponta essa superlotação, a estrutura do lugar, e até mesmo a entrada de um médico para fazer exame nos presos para identificar se eles são soropositivos, né? E isso é tipo assim, nossa, por que tem um médico no presídio? E um outro... E esse médico é ninguém mais, ninguém menos que Drauzio Varela. Contrapõe em termos de filmes famosos no Brasil com outro filme que destaca justamente o desrespeito à dignidade humana, que é a Tropa de Elite 1. Que é um filme que vai ter bastante sucesso e que o Tropa de Elite 1, claramente, para garantir como capitão lançamento do sono do Papa, ele desrespeita a dignidade das pessoas humanas por meio de interrogatórios em que ele utiliza a tortura. A cena do cabo de vassoura, que foi icônica, como até muita gente brinca com isso, traz o cabo, ela é uma cena em que você, na verdade, você tem desrespeito à dignidade humana. A cena do traz o saco também é uma cena em que você tem desrespeito à dignidade humana. Você vê também que, na verdade, ele é um retrato também da precariedade do trabalho policial também, né? Que é outra coisa que a gente tem que discutir, porque entra muito nessa questão que o Hélio falou, de direitos humanos para humanos direitos, que, poxa, quem fala muito isso, normalmente é porque tem um discurso muito punitivista, tem que diminuir a maioridade penal e tudo, mas todo esse conjunto ideológico que é representado por um certo grupo na sociedade, e que, na verdade, é um grupo que não reconhece que, na verdade, as violações de direitos dentro do mesmo contexto das violações de direitos que a polícia faz dentro dos moradores do contexto de comunidade, tá dentro do mesmo balaio a falta de direitos que eles, né, os direitos que eles são alijados, né? Muitas vezes os policiais, eles são expostos a certas situações, né? Eles são mortos em serviço, eles não recebem atendimento psicológico,
né, e psiquiátrico. A gente tem um índice de suicídio imenso dentro da corporação da Polícia Militar, né? E a gente tem, enfim, condições degradantes, policiais que ficam o dia todo sem comer no sol, enfim, ou seja, dentro desse contexto de pessoas que trabalham dentro desse contexto estressante e desse contexto degradante, tá? Essas mesmas pessoas que chegam nos locais de trabalho e que vandalizam os direitos também dos moradores de comunidade, ou seja, é um salve-se quem puder aí, né? Eu ia falar, inclusive, sobre o começo do Tropa de Elite 2, que tá tendo os presos fizeram um movimento dentro do presídio, e aí a tropa tem que entrar, e aí aparece um cara com a camisa dos direitos humanos. Isso faz até com que a própria tropa enxergue aquele cara que é representante da Comissão de Direitos Humanos como um problema para eles. E esse cara é ninguém mais, ninguém menos que Marcelo Freixo. É verdade. Para a atividade da tropa. Ele aparece na cena do filme. Quando o Diogo Fraga tá dando aula, ele aparece. Quando você começa a selecionar quem deve ser detentor dos direitos humanos e quem não merece os direitos humanos, aí você cria um problema. Porque é a mesma ideia do só eu posso descumprir a lei. Todo mundo quer falar só eu posso descumprir a lei, né? Então, a partir do momento que você cria um grupo que é detentor de direitos e outro que não é detentor, todo mundo quer estar no grupo que é detentor. E quando você se coloca no grupo detentor, você coloca o outro, naturalmente, no grupo que não detém esses direitos. Então, assim, é muito perigoso a gente tentar estipular quem deve merecer os direitos humanos e quem não deve merecer os direitos humanos. A gente sabe que isso tem um recorte, normalmente esse é um recorte de classe, gênero e raça no nosso país, né, que ele é extremamente desigual, é um dos países mais desiguais do mundo, né? Então, a gente sabe que, normalmente, historicamente, as pessoas que são colocadas como as que não detêm direitos são as mulheres, né? São os negros, são os pobres, né? Os nordestinos mais recentemente, né? Então, assim, é muito perigoso a gente separar entre quem merece e quem não merece direitos humanos. A ideia dos direitos humanos é justamente essa, todos. Tá? E é muito difícil a gente chegar assim, claro, aqui estamos nós quatro aqui, nós somos cidadãos, enfim, comuns, trabalhamos e tudo mais, então é muito fácil eu reconhecer, por exemplo, que a Cássia é detentora de direitos humanos e tudo mais, lindo, maravilhoso, mas é um exercício constante essa questão, né? Não vamos ser hipócritas, é muito difícil, por exemplo, você chegar e ver o assassino do seu filho como alguém que merece um julgamento justo e imparcial. É muito difícil você reconhecer o Jack Stripador, um cara que estuprou 30 mulheres, né, como uma pessoa que merece um julgamento parcial, que merece ser julgado no rigor da lei, que merece não ser torturado, que não merece tortura, que não merece, enfim, nada degradante. Porque a nossa moral, da sociedade, ela foi trabalhada para rechaçar esse tipo de comportamento, né? Então é muito difícil a gente admitir, olhar para um cara que estuprou 30 mulheres e falar, você é igual a mim no sentido de direitos. E você viu aquela pessoa não respeitar o direito de outro. Então a gente entende que, na verdade, então, por conta disso, o direito dela também não deve ser respeitado, né? Sendo que aí a gente entra nesse problema novamente. Então a gente não pode selecionar, nunca. E é um exercício extremamente desafiador a gente reconhecer o direito humano de um estuprador, o direito humano do assassino de um familiar seu. Mas a gente pode até pegar o exemplo, o Marcelo Freixo fala bastante isso nas entrevistas, não sei se vocês sabem, ele é um ativista dos direitos humanos e tudo mais, há muitos e muitos anos, inclusive no Tropa de Elite, o personagem do Fraga é representado pelo Marcelo Freixo, quer dizer, ao contrário, né, o Marcelo Freixo é representado pelo personagem Fraga no Tropa de Elite 2, né, que é aquele cara dos direitos humanos, que tá com a camisa lá na prisão. E o irmão dele foi assassinado. E o Marcelo Freixo fala várias vezes isso, que ele nunca viu a questão de punir os assassinos do irmão dele com uma questão de vingança, que a gente nunca pode confundir justiça com vingança, né? Então isso tá dentro, e isso é uma fala que só poderia vir de alguém, independente se você gosta ou não do Marcelo Freixo, a gente tem que ver ele como uma figura de alguém que tem esses direitos humanos profundamente internalizados na sua prática política e na sua vivência, né? Então essa é uma fala que é uma fala muito difícil de fazer, você pegar alguém que matou o seu próprio irmão e dizer que não deseja vingança, né? É uma coisa difícil de se fazer.
pouco instintiva, mas por ele ter essa atuação tão internalizada, né, na atuação política dele, essa foi uma fala que veio naturalmente dele, né? Quando a gente pega essa questão da punição que vocês levantaram, quando a gente lê o livro do Foucault, né, Vigiar e Punir, que é um livro muito bom, que no primeiro ato inteiro ele fala somente de períodos, digamos assim, tipo lei assim que a gente conhece, de ser julgada, a pessoa ser julgada e ter direito a advogado. Isso tudo que a gente tem hoje em dia, isso é uma coisa meio nova, tá? Porque ele descreve uma certa época, e esses relatos são reais, onde, por exemplo, as pessoas que cometiam crimes e, enfim, o que se julgava como crime, elas eram expostas em praça pública, decapitadas, arrastadas por carroça, enfim, elas tinham tratamentos extremamente bizarros. Para quê? Para servir de exemplo, né, para as outras pessoas. Então a praça pública, as pessoas iam para a praça pública aplaudir a execução das outras, né? Era um grande evento. Poxa, hoje o fulano vai ser decapitado lá na praça, vamos lá, né? Era todo um negócio assim, porque isso era meio que um regozijo moral dessa população, porque olha, cara, eu sou correto, porque o cara que fez besteira, ele tá sendo arrastado pela carroça, e o fato de eu não estar sendo arrastado... No Brasil virou até feriado, né? O quê? 21 de abril, Tiradentes. Ah, sim, claro. Isso não acontecia só na Europa, né? No Brasil isso também era um... E Tiradentes, Zumbi também, né? Zumbi foi morto em praça pública, teve a cabeça fincada numa estaca, tanto que hoje essa estátua, né, tem um monumento no centro da cidade do Rio, que é a cabeça do zumbi com uma estaca. Não sei se vocês que circulam aí no Rio já repararam, caso você nunca reparou, é perto do 0800. Então, aquela estaca lá, ela representa a execução do zumbi, né? Não, e só aproveitar que você falou nessa questão da punição, assim, vingança e punição são coisas distintas, né? Uma coisa é você querer se vingar. Eu citaria muitas mães que perdem seus filhos em violência urbana no Rio de Janeiro, que raramente você vê uma mãe querendo que o cara que assassinou seu filho seja igualmente assassinado. Você não vê esse discurso. Mas um caso muito marcante, o caso da família Nardoni, né, em que o pai e a madrasta jogaram a criança de 7, 8 anos de idade pela janela, e a mãe da menina, se não me engano, a Isabela nunca pediu vingança em relação ao ex-marido dela, ela pedia punição, ela pedia justiça. É o que a gente mais vê as mães quando perdem seus filhos, é pedirem justiça. Porque assim, a lógica política em alguns momentos coloca que se você é defensor dos direitos humanos, é que você defende bandido, defende que o bandido não seja punido, que o bandido seja inocentado. Na verdade, não. Existe a punição justa, com base na legislação e principalmente com base no que reza os direitos humanos. A ideia de dente por dente, olho por olho, ela não deve ser mais tão aplicada. Em que sentido? Não é porque uma pessoa cometeu um assassinato que ela tem que ser executada. Obviamente que a gente cai no que a Vivian falou no início, a diferença regionais para os direitos humanos. Nos Estados Unidos, em alguns estados, existe a aplicação da pena de morte. O filme A Espera de um Milagre, que a gente citou inicialmente, o Hélio também falou, é um filme que retrata um homem no corredor da morte e que ele é acusado injustamente de violência sexual contra crianças. Depois no filme, no final mostra que ele não é o responsável por isso. Mas assim, essa lógica ela não é uma lógica que predomina, por exemplo, no Brasil. No Brasil você não pode ter a ideia de olho por olho, dente por dente. Então, assim, só que o fato de você não permitir a pena de morte para alguém que comete assassinato, não é que ele não vai ser punido, é justamente que ele não vai ser vingado. E a vingança não é interessante, porque o termo vingança só é legal no filme dos Vingadores. Fora dos filmes dos Vingadores não é mais legal essa ideia de vingança. Então, assim, essa lógica de que, às vezes, a política passa pela moral, pelo costume de que, olha, quem defende direitos humanos está defendendo o bandido? Não, está defendendo uma punição justa. Porque você pode cometer erros, você pode cometer excesso. Por exemplo, que nós temos do Mandela é um caso interessantíssimo. Só que o Mandela foi um dos caras que não foi executado por criticar o apartheid. Muitos morreram na situação do Mandela. Muitos pagaram o Martin Luther King, sempre lembrado com direitos civis, ele chegou a ser preso um determinado vez no estado da Pensilvânia, se eu não me engano, por vadiagem, porque ele estava esperando um amigo sair de um julgamento. E assim, o Luther King depois foi assassinado porque alguém julgou pelo costume de que aquele cara que pregava direitos iguais deveria ser morto porque ele estava cometendo um assassinato ao defender que crianças brancas e crianças negras frequentassem a mesma escola, o mesmo ônibus e tudo mais. Então, assim, a legislação, ela pode estar errada em alguns momentos. Eu cito um caso, por exemplo, na Índia, que é um país extremamente conservador em alguns pontos, e que na Índia, durante um dado momento da sua história, era, digamos assim, aceitava a ideia de violência sexual, e que depois a legislação teve que mudar, porque ela tem que se adequar à ideia de que direitos humanos são universais. E aí, cito na frase magnânima que a Vivian falou,
de que não é porque uma coisa está na lei que ela é direito humano. Ela é direito humano e por isso ela vai estar na lei. Então, assim, a gente precisa ter essa ideia bem amarrada, que nem tudo fica condicionado à moral e à política. A ética e os direitos humanos, elas estão, de certa forma, acima desse conceito para permitir um efetivo exercício da cidadania, seja no Brasil, seja em outro lugar do mundo. Eu estava tentando lembrar o nome do menino que foi condenado à pena de morte nos Estados Unidos em 1944, né? E esse menino, ele se chama George Stinney. Ele foi condenado em 1944 à pena de morte, né? De forma injusta. Teve também o Emmett Till, vários outros. E essas são histórias que ficam muito marcadas, né? Pra gente, enquanto ser humano, né, de uma forma geral, porque são crianças, né? Foram crianças que foram condenadas à pena de morte ou mortas, né, por supostamente terem cometido crimes, justamente porque o racismo ele vem muito acompanhado de uma estereotipização do negro. Então, ou você estereotipiza aquele negro de forma sexualizada, como se ele deve servir a prazeres sexuais, né? Então é o negro forte, é o negro viril, ou é o negro medonho, é o negro que causa, enfim, que está relacionado a crimes, né? É muito mais fácil, dentro de uma mentalidade racista, você aceitar e entender que um negro cometeu um crime do que um branco. É meio inaceitável. Você pode ver, até hoje, dentro da mentalidade racista que a gente tem no Brasil, a gente vê assim, o cara estuprou, sei lá, o cara roubou, sei lá o quê. Tipo, se o cara é branco, você fica, mas por quê? Mas você fica tentando achar dentro da sua cabeça uma razão para aquela pessoa ter feito aquilo, porque é muito inconcebível na sua cabeça um branco ter cometido um crime, né? Enquanto um cara negro, tipo, estuprou, um cara negro roubou, você... ok, porque já é uma coisa que tá muito naturalizada, né? Então, assim, é muito mais fácil quando a gente tem uma população que já é estigmatizada, né? Que já tem toda essa carga histórica, é muito mais fácil, ela é muito mais vulnerável no sentido de direitos humanos, né? Porque é muito mais fácil a gente acreditar, ela tá muito mais suscetível a injustiças. É só olhar a nossa massa carcerária. A gente falou tanto de pessoas presas, é só olhar a nossa massa carcerária. 77% são pessoas negras. É impossível que pessoas negras tenham algum vínculo genético com a criminalidade, né? Então esses números, eles mostram pra gente, na verdade, essa certa tendência que a gente tem de expor uma população negra muito mais do que a população branca a abster os direitos dessas pessoas, né? E não só as pessoas que chegam a ser presas, como tantas mulheres negras aí que tem que cuidar os seus, que não têm acesso à saúde, enfim, a população negra que vive exposta ao racismo ambiental na beira de valão, né? Então, quem vive na beira de valão, quem vive bebendo água com verme, hoje é a população negra, né? Então a gente está vendo, quando a gente olha numa ótica mais ampla, assim, de Brasil, a gente vê uma população que é claramente alijada de direitos humanos no nosso país, né? Muito mais do que outros fenótipos, digamos assim. Eu queria fazer só uma observação que o que você falou foi, a gente fica se perguntando por que o branco faria um crime horrendo como esse. Mas quando a gente pensa, por exemplo, num crime político, eu nunca pensaria num homem negro, numa mulher negra. Eu acho que a gente pensa no negro sempre pro crime muito, muito hediondo, para uma coisa violenta, como você falou. Quando a gente teve o nosso quase ministro da Educação, eu fiquei, gente, nós conseguimos, nós chegamos lá, e, cara, vai ser no Ministério da Educação. E aí, quando ele fez aquilo, eu falei, meu Deus, que pagação de mico, mas ainda assim, ele foi um entre quantos ministros que a gente tem? E esse debate do racismo, ele entra até mesmo nesse caso que você levantou, cara. Porque, assim, claro que a gente tem que falar de racismo numa orientação sobre direitos humanos, né? Porque o racismo, ele é uma ótica estrutural de retirar direitos de pessoas por conta da sua cor de pele, por conta da sua origem étnica, né? De uma forma mais ampla quando a gente fala de mundo. Então, assim, quando a gente viu o caso desse ministro da Educação, né, que era um homem negro e tudo mais, que mentiu no currículo de fato, né, não só mentiu no currículo, como plagiou a própria dissertação e tudo mais, ele realmente
tinha problemas ali de currículo, mas o Salles, que está ministro ainda, né, o ministro do Meio Ambiente, ele também mentiu no currículo e ele ainda está aqui, ele ainda está aí. A Damares também mentiu no currículo. Ela disse que tinha mestrado em uma universidade. Quando foram checar, não existia. E aí ela falou que o mestrado era um mestrado em Cristo. Entendeu? Então, pessoas brancas que ainda estão ministras, que não sofreram a perseguição que esse outro rapaz sofreu, né? E que a gente vê que todos estão errados, mas quem que foi linchado? Na época saiu até uma foto que aí apontava, né, as mentiras, apontava a alegação da Damares, a alegação do Salles, e também as alegações tanto do Temer como da Dilma Rousseff, de coisas que eles disseram que tinham feito e que não tinham feito ou não tinham estudado. E aí embaixo tava, né, toda essa galera mentiu, mas vocês vão lembrar só. E aí era a foto desse senhor que passou por ministro, né, da Educação, e da Joana, que é uma pesquisadora negra também. E quando eu vi isso, eu achei isso muito forte, porque realmente, assim, o caso da Dilma e do Temer já tinha passado. A Damares e o Salles estão agora no governo, mas muito com certeza serão esquecidos, dada esse histórico racista que a gente tem no país. Mas o caso desse ministro da Joana não vão ser esquecidos, sabe? E tem uma cobrança muito maior pelo fato de eles serem negros, que eles têm obrigação de falar a verdade. Né? Tem toda essa cobrança, né? Por ser negro, eles têm por obrigação falar a verdade. Boa parte já vem da galera que se propõe a essa discussão, já vem discutindo, como os recortes dos crimes cometidos por pessoas brancas e por pessoas negras aparecem, por exemplo, nos noticiários, né? Quando um crime cometido por uma pessoa negra é tipo assim, bandido, assaltante, não sei o quê, e quando é uma pessoa branca é o jovem, estudante, tem isso. E eu queria só lembrar aqui do caso... Perdão, só entendendo. Tipo o cidadão, né, da cobra, que ele foi picado e, na verdade, ele era um traficante. Quantos dias levaram até, finalmente, um jornal botar traficante no nomezinho bonito? Isso. Porque também, pra gente, parece uma condição muito natural do negro ser bandido. Então, você não vai... O negro é bandido antes de ser estudante. Né? O branco não, ele era um estudante que por alguma coisa aconteceu e virou um bandido depois, né? O negro não, ele é um bandido e que pode ser um bandido que estuda. Então tem essa ordem, né, na leitura do negro na sociedade. Outro ponto é um estudo que a UFRJ vem produzindo, um estudo voltado a pegar o mesmo crime cometido por pessoas brancas e pessoas negras e analisado pelo mesmo juiz ou pelo mesmo grupo do júri, e tem observado como que para o mesmo crime, e geralmente nas mesmas condições, a pena é muito maior para o sujeito negro do que para o sujeito branco. Eles vêm fazendo isso. Então, tudo que é determinado ao réu, né, e algumas vezes até o sujeito branco chega a ser, em algumas, é um pouquinho raro nesse estudo, mas algumas vezes o sujeito branco ele é absolvido, e até porque eles estão comparando as penas que são determinadas, né? Então é raro aparecer um caso em que tem uma absolvição, mas eles fazem esse estudo comparando, né, os mesmos crimes nas mesmas condições, em condições similares, analisados pelo mesmo juiz ou pelo mesmo grupo de júri, e as penas que são delegadas quando o réu é branco e quando o réu é negro. E nos Estados Unidos, assim, os casos, certos crimes, eles são julgados por um juiz em conjunto com um grupo de júri, né? E eu estava lendo um material esses dias sobre a eugenia e eu vi que um estudo também foi feito pegando essas penas, né, e pegando esses júris e vendo os tipos de pena que eles davam, e a maior parte dos júris, das pessoas que compõem júris, davam penas maiores, né? Elas tinham mais a sensação de culpado se as pessoas eram feias. Comparando as impressões e decisões dos júris, e eles tendiam a ser mais punitivistas com pessoas feias, independente do crime. Então, quando a gente leva isso para o campo dos direitos humanos, isso é uma coisa bizarra, porque a pessoa ela vai ter uma diferença na vida dela, né? Se você cometer um crime sendo feio ou cometer um crime sendo bonito, o que isso vai significar em tempo de punição para você?
Né? Isso é uma loucura. Claro, o Hélio ia ser absolvido, por exemplo, e eu ia ser condenada à cadeira elétrica. Então tem essas desigualdades que a gente não pode deixar passar. Há dúvidas, discordâncias sobre isso. E assim, o que a Vivian falou é muito relevante, a questão da eugenia para discutir, porque ela começou nossa fala e pode terminar nossa fala, o quanto a gente consegue naturalizar isso no nosso dia a dia, né? Com a ideia, por exemplo, que a gente tem de personagens de filmes em que só servem como modelo para a gente. Eu cito muito o Superman, eu acho um exemplo bacana para isso, porque o Superman é aquela ideia daquele homem alto, bonito, ele é mais alto que todos os seus vilões, assim, com exceção dos extraterrestres, e curiosamente ele é um extraterrestre, então assim, mas ele é humanizado dentro de uma lógica do que é americano, e o ator atual que faz o Superman, que é o Henry Cavill, que faz também um seriado The Witch, assim, também tem bem esse porte, é um cara que faz várias lives com a mesma blusa azul, aparecendo seus músculos, essa ideia de realmente você destacar a ideia de que você teria um padrão, né? Só que o problema desse padrão é que ele se aplica universalmente, mas ele tenta se impor como uma regra baseada numa visão, de um ponto de vista. E essa visão do ponto de vista pode acabar tendo influenciada pelo seu contexto político e acabar não respeitando a ética, não respeitando a cidadania, não respeitando nem os direitos humanos que as pessoas têm, tudo por causa da influência da sua visão política. Isso é o que a gente gostaria de deixar como mensagem final para vocês, assim, no seguinte sentido: reflitam sobre os conceitos e notícias que vocês veem no seu dia a dia. Nem tudo está direcionado a uma coisa, uma verdade absoluta. Os direitos humanos, eles são aplicados a todos os seres humanos, mas eles são algumas coisas muito básicas: vida, liberdade, segurança pessoal, como a Vivian bem descreveu, com base na Carta dos Direitos Humanos. Mas isso pode ser interpretado de diversas maneiras. Isso precisa ser ressignificado, precisa ser refletido bastante para que a gente possa efetivamente aplicar os direitos humanos, como a gente acaba não vendo nem no Brasil e nem no restante do mundo. Tá bom, galera? Esse é o nosso recado final. Agradecer vocês que ficaram com a gente aqui até agora. Agradecer também a Vivian, o Hélio, a Cássia. Obrigadão, gente. Tchau, tchau. A gente vem em breve na nossa próxima manhã ou nas nossas aulas aos sábados de manhã, junto com vocês. Valeu, galera. Beijão. Tchau, tchau.